Aquele que observa a si mesmo muda a realidade observada. Antes de começarmos, quero te pedir algo simples, e é por você, não por mim. Vamos recalibrar seu estado. Respirar profundamente, relaxar os ombros, soltar a tensão, e permitir que o mundo lá fora desapareça por um instante. Tente focar apenas no agora. Pronto! Há algo sobre sincronicidade que você precisa ouvir hoje. Algo que talvez mude a forma como você interpreta cada sinal ao seu redor. E se eu lhe dissesse que o universo está constantemente tentando falar com você, e você foi condicionado a não perceber? Todos os dias, sinais precisos demais para serem aleatórios cruzam o seu caminho. A música que toca no exato segundo em que um pensamento vira sentimento, o número que insiste em aparecer, o encontro improvável com alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir. Você chamou tudo isso de coincidência, mas lá no fundo, sempre soube que havia algo maior. E você estava certo. Sincronicidades não são acasos, são códigos da própria realidade, guiando você em direção ao que nasceu para despertar. Civilizações antigas sabiam disso. Místicos e filósofos o estudaram esses momentos. Mas a sociedade moderna chama esses momentos de sorte, acaso, aleatoriedade, porque o sistema não quer que você perceba a verdade. Essas sincronicidades são a prova de que o universo não é o que lhe disseram que era. Neste vídeo, vamos puxar a cortina e revelar o que realmente são as sincronicidades, porque elas acontecem e como você pode usá-las para remodelar sua vida. Desde o momento em que você nasceu, foi condicionado a acreditar em um mundo de lógica, estrutura e previsibilidade. Tudo tinha que ter uma explicação racional, e qualquer coisa que não se encaixasse nesse quadro era descartada como coincidência ou imaginação. Mas e se esse condicionamento não fosse apenas um acidente? E se ele tivesse sido projetado para mantê-lo cego às forças mais profundas em ação? Pense em sua infância. Quando criança, você estava naturalmente em sintonia com padrões, energia e intuição. Você notava coisas, como certos eventos se alinhavam perfeitamente, como você podia sentir quando algo estava prestes a acontecer, como você instintivamente sabia quando alguém estava pensando em você. Mas o que aconteceu quando você compartilhou essas experiências? Disseram-lhe, é só sua imaginação. Ensinaram-lhe a ignorar esses sentimentos, a confiar apenas no que podia ser medido, provado e categorizado. O sistema lhe ensinou que o mundo era puramente físico, uma máquina sem mistério, sem inteligência mais profunda, apenas uma série de eventos aleatórios e não relacionados. E assim, lenta mas seguramente, você parou de prestar atenção. A educação desempenhou um papel fundamental nessa supressão. As escolas não lhe ensinaram a ouvir sua intuição, a reconhecer sincronicidades ou a entender a energia. Elas lhe ensinaram a memorizar fatos, seguir regras e obedecer à autoridade. Criatividade, imaginação e pensamento abstrato foram sistematicamente postos de lado em favor do raciocínio lógico e de dados concretos. Se você não pudesse ver, pesar ou medir, não era real. E quem ousasse questionar esse modelo era desencorajado. O sistema inteiro é construído sobre a ideia de que você deve confiar apenas na autoridade externa, nunca em seu próprio saber interior. A ciência virou, para muita gente, o dono da verdade. Não a ciência verdadeira, a que explora o mistério, mas a versão rígida e materialista, que diz que tudo é aleatório e sem propósito. Dentro dessa visão, sincronicidade vira só coisa da sua cabeça. Você vê 11 horas e 11 várias vezes. Eles chamam de viés de confirmação. Você encontra a pessoa certa no momento perfeito? Eles dizem que é sorte. Tudo é reduzido ao acaso, e, assim, você se afasta das forças mais profundas que realmente estão guiando o seu caminho. Mas aqui está o que eles não lhe contam. Algumas das maiores mentes da história, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, todas reconheceram que a realidade não é tão aleatória quanto fomos levados a acreditar. Eles entenderam que sincronicidades, padrões e conexões ocultas eram pistas para uma verdade maior. E, no entanto, a sociedade ridiculariza aqueles que levam essas experiências a sério. Fale abertamente sobre sincronicidades e você será rotulado de supersticioso, irracional ou até mesmo delirante. As pessoas que abraçam esses sinais são deixadas de lado como malucas espirituais, enquanto aquelas que se conformam à visão de mundo materialista são elogiadas como lógicas, inteligentes e razoáveis. Isso não é um acidente, é condicionamento social. Se você quer controlar uma população,
O primeiro passo é garantir que ela nunca descubra seu próprio poder. Porque no momento em que você começa a prestar atenção às sincronicidades, você começa a perceber algo profundo. Você está conectado a algo muito maior do que você mesmo. Algumas verdades são muito profundas para o YouTube e eu não posso compartilhar tudo aqui. É por isso que criei a Insights Academy, onde desvendamos a história completa por trás das forças ocultas da realidade. Se você se inscrever hoje, receberá uma cópia do e-book do Kybalion, um dos textos mais poderosos sobre leis universais. Acesse o link na descrição e insira seu e-mail antes que acabe. A verdadeira razão pela qual eles não querem que você perceba as sincronicidades é porque elas revelam uma rachadura na ilusão. Elas mostram que a realidade não é apenas uma máquina fria e indiferente, é uma teia interconectada que responde aos seus pensamentos, emoções e energia. Uma vez que você começa a ver os padrões, você não pode mais desvê-los, e é aí que o verdadeiro despertar começa. Porque a próxima pergunta é: se as sincronicidades não são aleatórias, então o que são? De onde elas vêm e por que parecem aumentar quanto mais você se torna consciente delas? Vamos nos aprofundar. Em algum momento de sua vida, você teve uma experiência tão precisa, tão perfeitamente cronometrada, que parecia impossível ser aleatória. Você pensa em alguém com quem não fala há anos, e de repente essa pessoa liga. Você abre um livro em uma página aleatória, e as palavras à sua frente respondem à pergunta exata que estava em sua mente. Você percebe uma sequência de números repetida, 111, 222, 333, aparecendo em toda parte, como se a própria realidade estivesse deixando pistas em seu caminho. Estes não são acidentes, são mensagens, e quanto mais você começa a prestar atenção, mais elas aparecem. Mas aqui está o verdadeiro segredo. Sincronicidades não são apenas coincidências, são sinais deliberados de uma inteligência mais profunda, uma força que tem guiado você silenciosamente durante toda a sua vida. O universo não é uma coleção de eventos aleatórios e desconectados, é um campo interconectado de energia e consciência. Cada pensamento que você tem, cada intenção que você define, cada emoção que você experimenta envia uma frequência, como um sinal de rádio, e as sincronicidades são a maneira do universo de responder. Elas são a ponte entre o visto e o não visto, o físico e o metafísico, o consciente e o subconsciente. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, cunhou o termo sincronicidade após testemunhar inúmeros exemplos de eventos se alinhando de maneiras que desafiavam a lógica. Ele acreditava que essas coincidências significativas não eram aleatórias, mas sim expressões da ordem oculta mais profunda da realidade, um conceito que as antigas tradições espirituais compreendiam há séculos. Filosofias orientais chamam isso de karma. Místicos se referem a isso como momento divino. Físicos quânticos o descrevem como não localidade, a ideia de que tudo no universo está fundamentalmente conectado além do espaço e do tempo. Mas a ciência mainstream evita esse tópico, descartando-o como mera ilusão, apesar da evidência esmagadora em contrário. Considere o seguinte: o universo inteiro é construído sobre padrões e estruturas interconectadas. A natureza segue a geometria fractal. As órbitas planetárias se alinham em proporções matematicamente perfeitas. Seu DNA é codificado com sequências repetidas. Tudo na existência opera através de padrões, ciclos e relacionamentos. Então, por que a experiência humana seria diferente? Porque seus pensamentos, emoções e decisões não seguiriam uma estrutura subjacente? A resposta é: eles seguem, e as sincronicidades são a prova desse design oculto. Elas são as falhas na Matrix, os momentos em que a ordem subjacente do universo se revela. E uma vez que você começa a vê-las, você começa a perceber que a realidade é muito mais maleável do que lhe ensinaram. Mas se sincronicidades são mensagens, a questão é: quem ou o que as está enviando? Alguns acreditam que as sincronicidades vêm de uma versão superior de você mesmo, guiando-o para o caminho certo. Outros acreditam que são sinais do inconsciente coletivo, o vasto reservatório compartilhado de pensamento e experiência humana que Jung descreveu. Alguns até acreditam que as sincronicidades são dicas de uma inteligência externa, quer você a chame de universo, Deus, energia-fonte ou uma simulação, tentando se comunicar com seus jogadores. Qualquer que seja sua origem, uma coisa é certa: sincronicidades não são desprovidas de sentido. Elas são convites para acordar, para prestar atenção e para mudar sua consciência do piloto automático para a criação consciente. Porque no momento em que você começa a reconhecê-las, a ilusão de aleatoriedade começa a desmoronar.
E isso leva à próxima pergunta. Se sincronicidades não são aleatórias, então como exatamente elas funcionam? O que está acontecendo por baixo da superfície que causa esses alinhamentos perfeitos? E, o mais importante, como você pode aproveitá-las para transformar sua vida? A resposta reside na compreensão da mecânica oculta por trás da própria realidade. Vamos nos aprofundar. Se sincronicidades são mensagens de uma inteligência mais profunda, a próxima pergunta é: como elas realmente funcionam? O que está acontecendo por baixo da superfície que faz com que esses alinhamentos perfeitos apareçam em sua vida? A verdade é que existe um mecanismo oculto que explica por que certos eventos parecem se conectar de maneiras que desafiam a lógica, e uma vez que você entende esse mecanismo, você percebe que tem mais influência sobre a realidade do que foi levado a acreditar. No centro das sincronicidades está um princípio simples, mas poderoso. Sua mente não é apenas uma observadora passiva da realidade, ela é uma participante ativa na sua formação. A neurociência moderna confirma que seu cérebro filtra a realidade com base no que você foca. Isso é chamado de sistema de ativação reticular, SAR, uma rede em seu tronco cerebral que determina quais informações atingem sua mente consciente. Você já notou que, depois de comprar um carro novo, de repente você vê esse modelo exato em toda parte? Os carros sempre estiveram lá, mas sua mente simplesmente não os estava filtrando até agora. O mesmo acontece com as sincronicidades. No momento em que você começa a notá-las, a acreditar nelas e a esperá-las, seu cérebro muda o foco e, de repente, elas aparecem com mais frequência. Mas isso vai ainda mais fundo do que a neurociência. A física quântica há muito sugere que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que o mero ato de observação muda o comportamento das partículas em um nível subatômico. Isso significa que a realidade não é uma estrutura fixa e independente, ela é responsiva. Seus pensamentos, emoções e foco interagem literalmente com a estrutura do universo. Agora, combine isso com a lei da vibração, um dos princípios fundamentais da metafísica. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos, emoções e crenças também carregam vibrações específicas, e essas frequências ditam o que você atrai para a sua vida. Se você está constantemente pensando em medo, escassez e limitação, sua energia se alinha com essas experiências, e você começa a notar padrões que as reforçam. Mas quando você muda sua frequência, quando você foca no alinhamento, propósito e sincronicidades, a realidade começa a espelhar isso de volta para você. É por isso que as pessoas que despertam para as sincronicidades de repente experimentam mais delas. Não é apenas que elas estão notando, é que sua energia está mudando e a realidade está respondendo de acordo. Quando você foca em sinais, padrões e mensagens, você está sintonizando sua consciência na ordem oculta do universo, muito parecido com girar um dial de rádio para a frequência certa. E é aqui que fica ainda mais interessante. Seu subconsciente desempenha um papel enorme na geração de sincronicidades. Enquanto sua mente consciente está focada em tarefas diárias, seu subconsciente está constantemente processando conexões mais profundas, ligando informações e percebendo padrões. Quando você define uma intenção, seja consciente ou inconscientemente, sua mente subconsciente começa a alinhar eventos de maneiras que o levam a esse resultado. É por isso que as pessoas que acreditam fortemente em sincronicidades as experimentam com mais frequência. Seu subconsciente está participando ativamente do alinhamento da realidade. Agora, os céticos argumentarão que tudo isso é apenas atenção seletiva, que as sincronicidades não são nada mais do que eventos aleatórios que seu cérebro escolhe notar. Mas se fosse esse o caso, por que esses eventos muitas vezes carregam um significado pessoal profundo? Porque eles se alinham perfeitamente com seus pensamentos, emoções e experiências internas no momento exato. E porque eles têm a estranha capacidade de guiar as pessoas para decisões que mudam a vida. Porque sincronicidades não são coincidências, elas são uma forma de comunicação entre sua mente consciente, mente subconsciente e a inteligência mais profunda que governa a realidade. A chave é saber como trabalhar com elas em vez de contra elas. Porque uma vez que você começa a se alinhar intencionalmente com as sincronicidades, elas não apenas aparecem com mais frequência, mas se tornam uma ferramenta para a transformação. E isso leva a uma revelação ainda maior. Porque algumas pessoas experimentam sincronicidades constantemente, enquanto outras parecem nunca experimentá-las. O que separa aqueles que vivem em perfeito alinhamento daqueles que permanecem desconectados?
A resposta pode surpreendê-lo. Vamos nos aprofundar. Se sincronicidades estão acontecendo o tempo todo, por que algumas pessoas as experimentam constantemente, enquanto outras mal as notam? Por que certos indivíduos parecem ser guiados sem esforço pelos padrões ocultos da vida, enquanto outros se sentem perdidos na aleatoriedade? A resposta é simples: consciência, alinhamento e crença. A maioria das pessoas vive suas vidas inteiras em um estado de desconexão, presas em uma mentalidade de lógica, dúvida e materialismo rígido. Elas são condicionadas a acreditar que a vida é puramente mecânica, que as coisas acontecem devido a causa e efeito, que a sorte é aleatória e que o universo é indiferente. Esse sistema de crenças atua como uma barreira mental que impede que as sincronicidades apareçam em suas vidas. Mesmo quando coincidências significativas acontecem, elas as ignoram como irrelevantes, recusando-se a reconhecer os padrões mais profundos em jogo. Pense nisso. Imagine que você está em um quarto totalmente escuro, cheio de ondas de rádio. Centenas de estações estão tocando ao mesmo tempo, mas se você não tiver um rádio sintonizado na frequência certa, você não ouvirá nada. O mesmo se aplica às sincronicidades. Se sua mente não estiver sintonizada na frequência de alinhamento, você nunca notará os sinais que a realidade está constantemente enviando a você. Agora, contraste isso com pessoas que vivem em sintonia com as sincronicidades. Esses indivíduos não são especiais, eles simplesmente treinaram suas mentes para serem receptivas aos sinais ao seu redor. Eles não descartam alinhamentos estranhos como um mero acaso. Em vez disso, eles prestam atenção, confiam em sua intuição e seguem os padrões. E aqui está a parte fascinante. Quanto mais você reconhece as sincronicidades, mais elas acontecem. Isso ocorre devido a dois fatores-chave: a mente subconsciente e a lei da vibração. Sua mente subconsciente está constantemente absorvendo informações além do que sua mente consciente está ciente. Ela percebe padrões sutis, conexões ocultas e oportunidades invisíveis. Quando você foca em sincronicidades, você está treinando seu subconsciente para buscar mais delas. É como programar um mecanismo de busca. Uma vez que você diz à sua mente que as sincronicidades são importantes, ela começa a filtrar a realidade de uma maneira que as traz à sua atenção com mais frequência. Esta é a conexão subconsciente. É por isso que algumas pessoas parecem ter uma sorte incrível. Elas estão inconscientemente direcionando sua realidade, alinhando-se com oportunidades e notando sinais que outros ignoram. Seu subconsciente está programado para a sincronicidade. Passando para a lei da vibração, tudo no universo opera em frequência, incluindo seus pensamentos e emoções. Quando você está em um estado vibracional baixo, cheio de medo, dúvida ou negatividade, sua energia se contrai e sua consciência encolhe. Isso torna mais difícil reconhecer as sincronicidades porque sua percepção está bloqueada no modo de sobrevivência, focada em preocupações imediatas em vez do panorama geral. Por outro lado, quando você eleva sua vibração através da gratidão, mindfulness, curiosidade e intenção, você se torna mais alinhado com o fluxo do universo. Sua energia se expande e você começa a atrair sincronicidades porque sua consciência está agora operando em uma frequência que permite que elas se manifestem. É por isso que as pessoas que meditam, praticam mindfulness ou se envolvem em profunda introspecção frequentemente relatam um aumento maciço de sincronicidades. Elas limparam o ruído mental e sintonizaram sua consciência na ordem oculta da realidade. Mas há mais um elemento crucial: confiança. Pessoas que experimentam sincronicidades frequentes são aquelas que confiam no processo. Elas não questionam se um sinal é real ou não, elas o seguem. Elas agem de acordo com os sinais e, ao fazer isso, reforçam o padrão. Quando você reconhece, confia e age de acordo com as sincronicidades, elas se multiplicam. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas experimentam sincronicidades, mas não agem. Elas veem os sinais, mas hesitam, duvidam ou os ignoram completamente. Isso enfraquece a conexão e faz com que as sincronicidades desapareçam. Porque sincronicidades não são apenas mensagens, são oportunidades de alinhamento. O universo está lhe mostrando uma porta, mas cabe a você atravessá-la. Então, agora a verdadeira questão é: como você fortalece essa conexão? Como você reconhece, interpreta e age de acordo com as sincronicidades de uma forma que lhes permita se tornar uma força guia em sua vida? A resposta reside em aprender a decodificar os sinais, e é exatamente isso que estamos prestes a descobrir. Vamos nos aprofundar.
Sincronicidades estão acontecendo ao seu redor o tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como reconhecê-las ou, pior, as descarta como aleatórias. Mas uma vez que você entende como identificar esses padrões e decodificar seu significado, você começará a ver que a realidade tem falado com você o tempo todo. O primeiro passo para trabalhar com sincronicidades é a consciência. Você precisa mudar sua mentalidade de assumir que a vida é aleatória para entender que tudo está conectado. O universo se comunica através de símbolos, padrões e timing. Esses sinais geralmente aparecerão em 3 formas distintas. Números e padrões repetidos. Você já notou os mesmos números aparecendo repetidamente? 1111, 222, 333. Essas sequências de números não são coincidências. Números carregam frequências vibracionais, e quando eles começam a aparecer em sua vida, significa que algo está mudando em sua realidade. No misticismo antigo, os números eram considerados o projeto da criação, e ver sequências específicas frequentemente sinaliza um alinhamento de energia. Preste atenção ao que você está pensando ou sentindo quando esses números aparecem. Seu subconsciente está tentando lhe dizer algo. Encontros simbólicos. Sincronicidades frequentemente aparecem na forma de objetos, animais ou símbolos que têm significado para você. Uma música específica tocando no momento exato, uma frase repetida por várias pessoas no mesmo dia, um certo animal cruzando seu caminho. É tudo parte de uma mensagem maior. A chave é confiar que se algo parece significativo, é improvável que não seja. Eventos improváveis e coincidências significativas. Estes são os momentos em que as coisas se alinham perfeitamente de maneiras que a lógica não pode explicar. Você estava prestes a desistir de um sonho, e de repente uma oportunidade cai em seu colo. Você esbarra na pessoa certa no momento exato. Esses momentos não são aleatórios, são forças guias projetadas para empurrá-lo na direção certa. Então, como você decodifica essas sincronicidades? Começa com fazer as perguntas certas. Quando uma sincronicidade aparecer, pare e reflita. O que eu estava pensando ou sentindo antes que isso acontecesse? Qual decisão estou enfrentando atualmente e como isso se relaciona? Isso confirma ou desafia algo que eu estava questionando? Existe um padrão aqui? Isso já aconteceu antes. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar é um diário de sincronicidade. Comece a anotar toda vez que algo incomum ou significativo acontecer. Com o tempo, você começará a ver padrões se formando. Você notará símbolos recorrentes, mensagens repetidas e orientação clara emergindo. Quanto mais você rastreia as sincronicidades, mais elas aparecerão. Mas aqui está o segredo. Reconhecer sincronicidades é apenas o primeiro passo. Agir de acordo com elas é o que transforma sua vida. Se você vê um sinal repetido lhe dizendo para agir, faça-o. Se você continua encontrando a mesma mensagem, é porque o universo está esperando que você responda. As pessoas que vivem em fluxo com as sincronicidades são aquelas que confiam e agem. E isso nos leva à peça final do quebra-cabeça: como atrair conscientemente mais sincronicidades para a sua vida. Porque uma vez que você entende como abrir o canal, você pode começar a usar as sincronicidades como uma ferramenta para criar mudanças reais. Vamos nos aprofundar. Reconhecer sincronicidades é uma coisa, mas aprender a usá-las como uma ferramenta para transformação é onde reside o poder real. A verdade é que sincronicidades não são apenas sinais, são convites. São oportunidades de mudar, de se alinhar, de entrar em uma realidade onde as coisas fluem sem esforço a seu favor. A questão é: você está prestando atenção? E, mais importante, você está disposto a agir? A maioria das pessoas trata as sincronicidades como algo místico, mas passivo, como se fossem simplesmente coincidências divertidas de se notar. Mas, na realidade, sincronicidades são uma forma de comunicação direta entre você e a inteligência mais profunda do universo. Elas são sinais de que você está em alinhamento ou avisos de que não está. As pessoas que experimentam um maior número de sincronicidades não são apenas sortudas, elas são criadoras conscientes de sua realidade. Então, como você usa as sincronicidades para remodelar sua vida? Tudo se resume a 3 passos principais: intenção, alinhamento e ação. Defina uma intenção clara. Sincronicidades respondem ao foco. Quanto mais específicos forem seus pensamentos e desejos, mais claros se tornam os sinais. Se você quer orientação, peça por ela.
Defina literalmente uma intenção. Mostre-me um sinal de que estou no caminho certo. Revele-me o próximo passo em direção ao meu propósito. Traga-me as pessoas, oportunidades e circunstâncias certas. A chave é estar aberto a como as respostas chegam. O universo não se comunica de maneiras lineares e previsíveis. Ele fala através de símbolos, emoções e experiências. Quanto mais você pergunta, mais você começará a notar os sinais aparecendo ao seu redor. Alinhe sua energia. Sincronicidades são um reflexo do seu estado de vibração. Se você está em um estado de resistência, dúvida, medo ou superanálise, você bloqueia o fluxo. Mas quando você entra em um estado de confiança, empolgação e receptividade, os sinais começam a acelerar. É por isso que as sincronicidades tendem a aumentar durante períodos de grandes mudanças, quando você está entrando em um caminho desconhecido, mas alinhado. Uma das maneiras mais rápidas de aumentar as sincronicidades é elevar sua frequência. Práticas como meditação, gratidão, visualização e profunda autorreflexão colocam você em um estado de abertura onde as sincronicidades podem fluir livremente. Se você já experimentou um período na vida em que as coisas pareciam se encaixar magicamente, não foi mágica, foi alinhamento. Tome ação alinhada. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas veem os sinais, mas hesitam. Elas duvidam, esperam por mais confirmação. Mas sincronicidades não são apenas mensagens para observar, elas são catalisadores para a ação. Se você continua vendo o mesmo número, frase ou símbolo repetidamente, não é aleatório, é um empurrão. Se você está sendo atraído para um novo caminho, pessoa ou oportunidade, esse é o universo abrindo uma porta para você. A chave é passar por ela. E aqui está a parte mais importante. Sincronicidades se multiplicam quando você as segue. No momento em que você começa a confiar na orientação e a agir de acordo com ela, a realidade começa a se rearranjar a seu favor. Quanto mais você escuta, mais altos ficam os sinais. O universo recompensa o movimento. Pessoas que vivem suas vidas em profundo fluxo com sincronicidades não ignoram os sinais, elas agem. E, como resultado, elas começam a viver em um estado onde oportunidades, conexões e momentos de timing perfeito se tornam normais. Elas não estão esperando que a vida aconteça com elas, elas estão cocriando com ela. E é aqui que você deve fazer uma escolha. Agora que você entende o que são as sincronicidades, como elas funcionam e como usá-las, o que você fará com esse conhecimento? Porque o passo final é integrar isso em sua vida diária, entrar totalmente no caminho da consciência, conexão e alinhamento. E é exatamente isso que faremos a seguir. Vamos nos aprofundar. Agora que você sabe a verdade sobre as sincronicidades, a verdadeira pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Porque a maioria das pessoas, depois de ouvir tudo o que acabamos de descobrir, voltará aos seus velhos padrões. Elas notarão uma sincronicidade, sentirão um momento de admiração e depois a descartarão como coincidência. Elas receberão um sinal apontando-as para algo novo, mas hesitarão, pensarão demais e deixarão o medo impedi-las de dar o salto. Elas permanecerão no ciclo da dúvida, esperando por mais provas, esperando por algo maior, esperando pela certeza. Mas aqui está a verdade: a certeza nunca vem antes da ação. O sistema treinou você para ignorar esses sinais, para explicá-los, para permanecer desconectado da inteligência mais profunda que guia sua vida. Mas agora você vê. Agora você entende que a realidade não é aleatória, é estruturada, inteligente e responsiva. E, o mais importante, você faz parte dessa estrutura. Seus pensamentos, emoções e escolhas moldam o caminho à sua frente. Você não está apenas se movendo através da realidade, você está cocriando-a. Então, o que isso significa? Significa que as sincronicidades não estão apenas acontecendo com você, elas estão acontecendo por você. Todo alinhamento, todo momento perfeito, todo número, símbolo ou mensagem repetida é um convite. Um convite para entrar em uma nova maneira de ser, um convite para confiar, expandir, alinhar e, o mais importante, agir. Se há uma coisa que você deve levar disso, que seja isto: não ignore os sinais. O universo fala em sussurros primeiro. Se você não escutar, as mensagens ficam mais altas. Se você continuar ignorando-as, as sincronicidades param, e você volta a padrões inconscientes, a deriva sem direção. Mas se você escutar, se você começar a tratar as sincronicidades como reais, se você seguir para onde elas levam, toda a sua vida pode mudar.
As pessoas que experimentam um maior número de sincronicidades não são sortudas, elas estão prestando atenção. Elas estão agindo com base na intuição. Elas estão confiando no processo. E por causa disso, a vida se move de maneiras que parecem sem esforço, como se algo estivesse trabalhando nos bastidores para alinhar tudo a seu favor. Porque algo está. Se essa verdade sobre as sincronicidades ressoou e acendeu uma faísca de consciência dentro de você, quero que faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase exata nos comentários. Eu recebo sinais. Escreva isso como um pacto de palavras para se lembrar de que você não vai mais descartar a orientação do universo como mera coincidência, que você não vai mais hesitar ou deixar o medo impedi-lo de agir sobre os sinais que a vida lhe dá. Deixe o like e se inscreva no canal. Agora quero que você saiba que o conhecimento que você adquiriu aqui é transformador, mas é apenas o primeiro passo. Se você está pronto para levar essa consciência das sincronicidades para o próximo nível e transformá-la em uma prática diária de criação consciente, eu preparei um recurso para você. Meu e-book O Criador Oculto é o seu guia para ir além de apenas notar os sinais e começar a interpretá-los e agir sobre eles com clareza. Ele oferece o aprofundamento necessário para que você comece a viver em um estado de alinhamento e fluxo constante. Você encontrará o link para baixar O Criador Oculto no comentário fixado abaixo. Clique e continue a construir a realidade que você deseja. Agora, você pode até sair deste vídeo, mas não desligue a consciência que acabou de se acender dentro de você. Preste atenção de forma diferente, confie de forma diferente, haja de forma diferente, porque lembre-se, uma vez que você começa a ver os padrões, você não pode mais desvê-los. Até o próximo alinhamento, ou até que você decida cocriar o seu próprio.